Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Leiamos de forma alternada. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a fidelidade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize todos, dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Podeis assentar, queridos. Obrigado, Cláudio. Vamos falar hoje sobre uma coisa interessante neste começo de ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui está nesta manhã sentindo-se apaixonado? Deixa eu traduzir para quem só vai ouvir o áudio durante a semana. No começo, poucas mãos levantaram-se, agora temos mais mãos levantadas. Mas vou repetir a pergunta. Quem começou o ano de 2019 apaixonado, levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muita gente levantando para não apanhar em casa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, quase 30 pessoas. Muito bem. Paixão. Qual a diferença entre paixão e amor? Amor, nós temos diversas possibilidades. O amor que nós cremos é o amor que se doa, é o amor ágape ou agapau, aquele que não quer nada para si, somente tem a alegria de entregar ou entregar-se para o outro. Temos a paixão. Paixão é completamente diferente de amor. Paixão, e aí eu vou fazer uma leitura aqui, presta atenção, não vou na leitura não, senão não vai entender a mensagem, hein? Dizem que nós só temos 15 minutos de atenção, ou seja, todas as aulas que o professor dá aula 50 minutos, 35 vai para o tombo, porque disse que só os 15 primeiros é o que se presta atenção. Vamos lá. Quando na Bíblia aparece a palavra paixão, no grego, uma das palavras que é usada para paixão é pathos, com P-A-T-H-O-S, que significa receber. Você foi alvo de uma ação. Por exemplo, tudo que Jesus sofreu nos últimos dias da vida dele, incluindo as cuspidas, os socos, os maus tratos, as feridas e até a morte. Sabia disso? Por isso, dona Estefani, por isso que quando se fala sobre o sofrimento de Cristo, qual o termo que é usado? Paixão de Cristo. Jesus não era masoquista para se apaixonar por quem estava lhe infligindo dores, ou porque gostava de sofrer, não, porque paixão não tem a ver com enamorar-se no sentido original. Paixão é quando você recebe alguma coisa sobre você. Deu para entender? Por exemplo, por mais que nós não gostemos, você no começo do ano sofre uma paixão estadual. Você sofre a paixão do IPTU, a paixão do IPVA. É algo que você controla? Não. Simplesmente quando você chega no prédio, está lá aquele boleto do condomínio, e nesse boleto do condomínio, se o pessoal é bacana, eles colocam um elastiquinho, o quê? Seu carnê do IPTU. Isso é a paixão do IPTU, a paixão do IPVA. Você não escolhe, você recebe. E eu não sei quanto a você, mas regra geral em mim me causa extrema angústia e dor. Ora, pathos é a palavra da qual deriva a expressão que nós usamos na medicina, patologia.
Fulano está com a seguinte patologia, a patologia é esta, ou seja, fulano está sofrendo disto. Daí as expressões paixão. Quando você tem aquela expressão, quando alguém está apaixonado, se lembram como é que antigamente era? Vinha a figura, uma figura mitológica, qual que era o nome? Uma criancinha com uma asinha, um arco e flecha, qual que era o nome? O Cupido. E dava o que no indivíduo? Uma paixão. Homem ou mulher tomava uma flechada e por conta daquela flechada, a paixão tem sempre a ver com dor. Nunca é um copo d'água, o indivíduo fica apaixonado. Não, toma uma flechada e nessa flechada o que acontecia com ele? Sentia-se apaixonado. Por que ele se sentia apaixonado? Porque literalmente foi acometido de paixão. Recebeu uma flechada encantada para gostar de alguém. Deu para entender? Como é que paixão não é algo que você escolhe. Paixão muitas vezes é uma coisa que você recebe. Por isso que paixão no Novo Testamento sempre tem a ver com algo ruim. A paixão de Cristo, as paixões de Cristo. Lamentavelmente nos nossos dias, muito do que se canta hoje na música gospel, os termos não são mais que nós amamos a Deus, mas que nós estamos o quê? Apaixonados por Jesus, ou seja, o que nós sentimos por Jesus é algo que nós recebemos e nos causa dor. Está dando para entender? É rolo, não é? Como as coisas vão assim, como é que eu posso dizer, vão se diluindo ao longo do tempo. Bom, dito isto, a palavra do Senhor nos diz em Tito, capítulo de número 2, versos de 11 a 14, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, dentro desse contexto de um novo ano de 2019. Pergunta: quem pode ser salvo? Você tem um vizinho que vive com a cara no pó, é viciado. Você tem um vizinho que é prostituto. Você tem um outro que é alcoólatra, você tem um outro que é devedor, você tem um outro que é mentiroso, você tem um outro que espanca o filho. Quem pode ser salvo? Todos. Porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? A quem? Qual é a nossa dificuldade? Parece que nós selecionamos as pessoas os quais nós achamos que podem ser o quê? Salvas. Aquele meu colega de trabalho que sempre me faz mal, eu quero ele aqui na minha igreja? Você quer? Aquela sua colega que sempre lhe faz mal, colega de trabalho entre aspas, você quer ela aqui na sua igreja? Sentada na escola dominical? Quer? Do teu lado. Aliás, desculpa, tendo mais presença que você na EBD, você quer? Você quer que aquela mulher, a qual você não aguenta, porque é uma inimiga, é uma nêmesis tua, ela seja um destaque na SAF, você quer? Que ela tenha a melhor voz do coral, você quer? Você quer que aquela menina que você não dá a mínima, porque você olha, você diz que aquilo ali é caminho de perdição. Deu para entender? Então, você quer que ela namore seu filho? Aquele indivíduo que você olha e você diz que é um caminho de perdição. Deu para entender? Você quer que namore a sua filha? A graça de Deus se manifestou salvadora a quem? Todos os homens. Igreja não é um clube onde nós somente escolhemos as pessoas às quais nós identificamos com um viés presbiteriano. Não. Igreja é um local que as portas sempre devem estar abertas a quem? A quem? A todos que querem o quê? Conhecer Deus. Igreja da Tijuca, nesses 15 minutos que vocês ainda me dão de atenção, esses 15 iniciais, nós precisamos refletir
o que nós queremos como igreja. Porque conquanto para nós hoje estejamos bem, e bem, quando eu digo que estejamos bem, é onde todas as pessoas que aqui estão, elas parecem que têm características em comum e fazem com que a harmonização ela seja natural, mas o nosso mundo, ele mudou. E as mudanças do mundo, ninguém desmuda. Por exemplo, um indivíduo transexual operado no Brasil ou lá na Tailândia, não muda mais. Está dando para entender? Foi operado, não muda. Igreja está preparada? Parece-nos que essas coisas estão longe de nós, mas não estão. Em 1999, professor de introdução à psicologia, Calvino era o nome do professor, Igreja Presbiteriana Independente, começou a fazer umas perguntinhas para a classe. Pergunta: se um dia entrar na sua igreja, primeiro ano de seminário, 99, entrar na sua igreja o indivíduo que fez uma cirurgia de mudança de sexo, você como pastor, o que você faz? Silêncio. Se esse indivíduo falar com você em gabinete, você abre para a igreja ou não? Silêncio. Se esse indivíduo não abrir para a igreja, mas você conseguir identificá-lo, quer seja através de uma foto de jornal, alguma coisa onde ele foi palestrante sobre o assunto, está frequentando a igreja, o que é que você faz? Primeiro, os sorrisinhos. Quarto, se esse indivíduo resolve se tornar membro da sua igreja, você aceita? Mais sorrisos. Quinto, se esse indivíduo, homem que se torna mulher, ou mulher que resolve tornar-se, do ponto de vista externo, próximo a um homem, se esse indivíduo começa a frequentar a igreja e quer namorar, você como pastor, o que você faz? Quase todos sorrindo. Sexto, você comunica ao conselho, o conselho vai perguntar, por que não falou antes? Sétimo, se era homem e virou mulher, frequenta a SAF? Sorrisos. Oitavo, se era mulher e virou homem, frequenta o PH? Altos sorrisos. Nono, se uma mulher, de repente começa a ter desejo por aquela outra mulher, e entra em crise espiritual porque tem desejos por uma outra mulher, mas não sabe que a mulher a qual ela está tendo desejos, na verdade era o quê? Um homem. Você fala isso para ela? Sétimo ou oitavo, o oposto é verdadeiro. Só sorrisos. Só teve um cara que ficou sério. Adivinha quem foi? Calouro Anderson Dias de Abreu. Porque todo mundo tinha 30 e lá vai, 40 e tal. E enxergavam isso como uma coisa que quando começasse a acontecer, estariam já como? Jubilados. Mas eu tinha 19. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, se bobear, esse troço está muito perto e vai rolar. E quando isso acontecer, se bobear, eu não vou ter nem 40 ainda, eu tinha 19. 20 anos depois, essas coisas não são mais debatidas na TV como algo que surpreende. São coisas que são tratadas na TV como algo que? Natural. Nosso sorriso, no caso dos seminaristas, acerca das perguntas do professor, para mim, só evidenciava a nossa ignorância em pensar o assunto. Porque isto é real. E nós acabamos de ler que a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? E como é que você lida com alguém salvo? Que após fazer uma... Estou dando um exemplo que talvez você ache que seja o mais absurdo. E não é ainda não, hein? Não é ainda não.
Muito pelo contrário, esse é bobinho, porque aparece na TV, aparece em Malhação. Acabou, foi vídeo show, né? Mas em Malhação de vez em quando aparece. Como é que a gente faz? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No futuro, não muito distante, os conselhos das igrejas começarão a receber carta de seus membros, pedindo o quê? Ajuda para retirar os excessos de silicone. Ajuda para tomar os hormônios do seu sexo, para que possam voltar a ter proporções condizentes com o sexo com o qual nasceram. No futuro, não muito distante, pastores deverão tomar decisões sobre que tipo de aconselhamento farão para um indivíduo, por exemplo, que era homem e agora operou-se, toma hormônios, é uma mulher com uma vagina artificialmente feita. E aí ele pergunta: o senhor acha que eu devo voltar a ser homem? Quer trocar de lugar comigo? E aí você tem que observar o indivíduo à luz do Evangelho. Será que vai valer a pena ele voltar a ser homem? Automaticamente se enche de testosterona, vai para a academia masculinizar-se, as mulheres caem matando em cima dele, ele não pode corresponder, porque não tem mais seu membro? Vai aguentar? Ele aguentará essa pressão? Essas dúvidas, na minha classe em 99, todo mundo, a maioria riu, porque era coisa muito para o futuro. Eu fiquei sério, e eu continuo sério, porque cada dia isso se torna mais próximo. E nem todas as igrejas têm maturidade para tratar este assunto. Mas esse não é o pior, não. Sabe qual que é o pior? O pior é você receber como membro, talvez, o indivíduo com uma tornozeleira eletrônica. Porque o indivíduo que mudou de sexo, mudou o que era dele. Mas o da tornozeleira eletrônica é o que faz com que, por exemplo, o Danielzinho não ache a vacina, porque superfaturou esses negócios. Você recebe como membro o indivíduo com uma tornozeleira eletrônica, homem ou mulher, tanto faz, mas foram graças a estes que nossas ruas ficaram não asfaltadas. Vocês viram essa semana um indivíduo que estava no ponto de ônibus, a roda de um ônibus saiu, pegou nele e ele morreu? Aí você recebe, por exemplo, sei lá, um ex-governador desse ligado à máfia aí dos ônibus, com tornozeleira eletrônica, quer se tornar membro da sua igreja. O que mudou de sexo, só mudou o que era dele. E só terá relacionamento com o outro se o outro quiser. Mas e este, que foi responsável, talvez, pela morte de um filho seu? Para as mulheres que têm dificuldade em fazer o exame da mama, porque nem todos os hospitais públicos têm o aparelho para fazer esse exame. Aí você recebe o ex-secretário da Saúde, tornozeleira eletrônica, e pasmem, convertido em Cristo Jesus. E o indivíduo dá todos os sinais da vocação. E o conselho não tem dúvidas, vai ser um bom diácono. Esse seu olhar estático foi o mesmo olhar que incidiu sobre aquele profeta que morava, esqueci o nome, aquele profeta que morava numa casa, acho que era ele era curtidor, e de repente chega uma voz para ele e diz o seguinte: você vai receber Saulo na sua casa. E o idoso, o que ele diz? Mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Aquilo ali não vale nada. Aquilo ali, se encontra um crente na rua, taca ali é pedra. Aquilo ali tem um desejo do cão para matar crente. Eu não recebo mesmo. Deus amava tanto aquele homem que ele fala de novo:
Você vai recebê-lo porque me importa ensinar a ele o quanto ele vai sofrer pelo Evangelho. É como se chegasse uma mensagem para a Igreja Presbiteriana da Tijuca, quer seja através do pastor, ou de qualquer homem ou outra mulher de Deus que tem aqui na igreja, e dissesse o seguinte: vocês vão receber, vou dar nomes, tá? Não tem para onde correr, não é preferência política não, porque está preso mesmo, não importa. Você vai receber o Eduardo Cunha. Você vai receber aquela mulher que era amante do Renan Calheiros. Você vai receber aquela outra que foi a musa da CPI de não sei o que lá, posou até pelado, vocês vão receber. E qual fosse a reação da igreja? Não, vai desvirtuar minha mocidade, não. Não, homem desse não, pelo amor de Deus, começa assim, daqui a pouco vira diácono, ele está roubando. Não. Aí Deus diz, não, vocês vão receber, porque me importa ensinar a ele o que é sofrer pelo Evangelho. Igreja da Tijuca, o ano é 2019, o mundo mudou, e esse mundo que mudou não desmuda mais não. E nós acabamos de ler um texto que diz o quê? Porquanto se manifestou o quê? A quem? Você crê nisso? Crê? Está preparado para receber o ex-secretário de saúde do estado do Rio com a tornozeleira eletrônica, louvando a Deus, cantando aqui, me derramar, dizer que te amo? Iria no Albert Seib evangelizar o Queiroz? Isso é evangelho, meu amigo. Evangelho, nós tomamos decisões, sabendo que quando morrermos, estaremos todos diante de Deus. No Evangelho, diante do Senhor, Ele nos fará perguntas, e que só Ele pode ser conosco nas nossas respostas. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Mas como é que eu recebo um tornozeleira eletrônica na igreja? Como é que eu vou receber um transexual? Como é que eu vou receber um ex-cara desse que pousou em tanta revista de homem pelado, de mulher pelada? Como é que eu vou receber esse pessoal? Como é que eu vou receber um ex-isso, um ex-aquilo? Como é que eu faço? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça, ela nos educa. Pergunta: o que você tem aprendido da graça de Deus? Seu vizinho não presta, a graça está te ensinando o que em relação a ele? Alguém está te devendo, a graça está te ensinando o que em relação a ele? Essa semana a Janine inaugurou uma fase no Face também como professora explicadora. Ela, como professora explicadora, inclusive recomendo, é excelente. Quem tem criancinha, fica esperando até o meio do ano, meu filho tem dificuldade, bota agora, passa direto, férias logo em outubro, se Deus quiser. Ora, ela é professora, ela educa crianças. Gabriela é professora, educa adultos. Augusto é professor, educa pessoas. Temos diversos professores aqui. A palavra do Senhor nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. E essa educação é para quê? O texto diz, para quê? Renegadas a... Como o crente é impiedoso, cara. Crente é impiedoso. Crente não perdoa de jeito nenhum, meu amigo. Crente não quer nem saber, ele bota o ponto de vista dele como sendo de Deus, e a opinião do outro é de quem? É o diabo usando aquele outro irmãozinho. Crente, lembra-se daquela expressão? Marcílio, lembra daquela época que se usava aquela expressão? A igreja é o único exército que abandona quem?
seus feridos. O cara se arrebenta no meio do caminho. O que a igreja faz? Não era para ser, né? Não era para ser. A graça se manifestou e nos educa, para que através dessa educação nós digamos não à impiedade e também digamos não ao quê? Às paixões mundanas. Eu perguntei agora há pouco, você está apaixonado? Não perguntei pelo quê. Você respondeu que estava. Está apaixonado? Nem levanta a mão, né? Ih, um texto brabo desse, levantar a mão. Aí que o pessoal acha que eu estou apaixonado por algum troço desse aí que o pastor falou. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Paixões mundanas são as influências do mundo que eu sofro, que eu recebo. Paixões, patos, receber de forma que dói, receber de maneira não agradável. O que o diabo, nós temos 3 inimigos, a carne, o diabo e o mundo. O que a carne faz conosco? Toda hora nos diz, isso é o que você deve fazer, mas tudo que ela nos manda fazer tem nada a ver com Cristo. O que o diabo nos diz? Qual é a atuação do diabo na vida do crente? Você sabe qual que é? Qual é a atuação do diabo na vida do crente? É nos tentar, não é isso? Hein? Errado. A palavra do Senhor diz, cada um é tentado segundo o quê? O desejo do seu próprio coração, quando este o atrai e o seduz. Não é Deus que tenta, não é o diabo que tenta, mas é você dentro que tem os desejos. O máximo que o diabo pode fazer é tentar rolar essa bola, mas quem converte em gol é você. O diabo, o maior trabalho do diabo não é nem apresentar tentações a nós, porque essas tentações já estão dentro do nosso coração, da nossa mente. Sabe o que o diabo faz conosco? Quer saber? O que ele faz? Não vale nada, sujo, cão. Sabe o que ele faz? Ele fica o tempo todo dizendo na sua mente, isso aí, que o pastor está pregando, é impossível, porque você é pecador. Isso que o pastor está pregando é legal para ele, para a esposa dele, que se faz de santa, para a filhinha dele, que ele acha que vai ser santa, para os parentes dele, que fingem que são santos, mas para você, não tem como não. Por quê? Porque eu, diabo, e você, que se diz crente, sabemos, tu é cachaceiro, tu é viciado, tu gosta da mulher dos outros, tu de vez em quando dá um perdido na patroa ou no marido, tu gosta de jogo, eu te conheço. Isso aí só é bom domingo, mas para você, não tem como. Sabe quem fala isso para você? Satanás. Porque o diabo, meu querido, é acusador. Ele o tempo todo joga na tua cara o que tu faz. Já diz a história da tradição cristã, que Lutero certa vez teve um sonho. E neste sonho, o diabo mostrava para ele todos os seus pecados. Daqueles que nós classificaríamos como bobo até os mais cabeludos. Lutero, tu é cachaça. Tu gosta de pegar a mulher do Lutero? Lutero, tu já foi beberrão, tu já foi infiel. Lutero, Lutero, você é arrogante, você é egoísta. E ele disse que o diabo lhe jogou todos os seus pecados. E ao final Lutero disse, é verdade, só falta uma coisa nessa lista, no final do último pecado, todos os itens acima foram rasgados pela cruz de Cristo. O diabo é acusador. Está o tempo todo dizendo, você não pode ir na igreja domingo. Aquela igreja não é para você, aquele pessoal se faz de santo. Você sabe que você não é santo. Ou então, aquela igreja, vá sim, desmascare todos, porque você sabe quem eles são de verdade. Aquela igreja, ela precisa mudar. Claro que ela precisa mudar. Ela precisa ser chacoalhada. E você será um agente de transformação. E o indivíduo ouve isso, muitas vezes acha que é o Espírito Santo. Não está percebendo que é o inferno, bradando pela desgraça na comunidade. Diabo, ele tem uma função, meu amigo, sabe qual que é? Te acusar o tempo todo de que você
não serve para isso aqui. Já sentiu-se assim? Já sentiu-se assim? Sabe quem planta isso na tua cabeça? Satanás, o adversário, o acusador. Por isso que o Evangelho diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Cristo. Você errou, mas sabe o que Cristo diz? Papai, eu pago, está aqui meu sangue. Com todas essas besterobas que nós vemos aí, isso me representa, fulano me representa, político tal me representa, personagem de diversidade, histórias em quadrinhos me representa. Sabe o que deveria te representar? Só isso aqui, ó. Só houve um momento da tua vida onde você precisou de que alguém te representasse, aqui. Porque essa cruz era para cada um de nós, porque nenhum de nós é perfeito. Mas sabe o que Jesus disse? Eu pago. Eu pago. Ele nos representou. De resto, é besteroba. De resto, é faniquito. O único momento onde alguém pôde tomar o seu lugar foi aqui. E os crentes modernos, pseudo-intelectuais, teológicos, não falam nada disso. Como se homens pudessem representar-nos. Ele me representou naquela cruz. Sobre ele estavam todos os meus pecados. Ele carregou sobre si as minhas enfermidades, os meus traumas, minhas frustrações, os meus pecados, minhas rebeliões. Ele carregou sobre ele minha baixa autoestima. Ele carregou sobre ele todas as minhas frustrações. Ele carregou e nele se cessou. Só houve um momento onde eu e você precisamos ser representados por alguém, e foi aqui. De resto, o que nós fazemos, nós pagamos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos, educando-nos, ensinando-nos para que nós neguemos a nossa impiedade e as paixões mundanas, tudo aquilo, o inimigo é acusador, a nossa carne o tempo todo quer nos colocar em disposição com Cristo se formando dentro de nós, e as paixões mundanas, sabe o que o mundo faz? O tempo todo ele tenta obstruir o seu olhar para a cruz. Você agora está olhando para a cruz, não está? Você fica satisfeito em olhar para a cruz do Calvário? Fica satisfeito? Você vê paz nesse momento de dor, mas sabe que você foi representado por Cristo? Fica satisfeito? Sabe o que o mundo faz? Você não tem um celular. Este celular, infelizmente, faz com que você seja menos do que as pessoas. E você precisa de um novo celular de 10 mil reais. Isso aqui não é 10 mil não, tá? Você precisa de um celular de 10 mil reais. Você parou de olhar para a cruz e está olhando para o celular. Sabe o que é isso? É o mundo. O tempo todo ele faz com você uma distração. E você vai seguindo essa distração. E você vai seguindo essa distração. E quando você menos percebe, você nem lembra que existia a cruz para ser sua referência. Quando você menos percebe, você está depressivo, porque você mora em um apartamento de 60 metros quadrados, quando o seu chefe, que não vale nada, ele mora numa cobertura de 200 metros. Por que que Deus não me dá isso, meu Pai? Por que que meu carro ainda é esse, meu Deus do céu? Tanta máquina boa, meu Pai. Por que que até hoje eu não casei? Por que que até hoje eu não namorei? Por que que até hoje? Sabe o que é isso? O mundo. A palavra do Senhor diz para nós o quê? Tendo o que comer e tendo o que vestir, está ótimo. O que é que nós queremos? Se você não tiver
um celular de 7.000 reais, você está fora. Se você não tiver um óculos com uma armação irada, você está fora. Se você não conseguir deixar o cabelo igual daquela revista, daquela atriz de Hollywood, você está fora. Se a sua saúde não for igual a de um Michael Phelps, você está fora. Esse é o mundo. Fica o tempo todo dizendo para você o quê? É impossível ser feliz, porque você não tem as coisas que o mundo oferece de bom. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos para que neguemos as nossas impiedades e tudo aquilo que nos afasta a nossa visão, o nosso foco de Jesus. Vivamos no presente século, de que maneira? Sensata, do original, sóbria. Todas as coisas me são lícitas. O que é que eu não posso? Posso tudo. Posso pregar aqui hoje de bermuda? Claro que eu posso. Por que eu não posso? Tem bermuda? Tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Posso aos 39 anos, sei lá, vender meu carro e me endividar para conseguir um outro carro e ficar pagando essa dívida de um veículo o resto da vida e ser uma desgraça na minha família? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nada. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Tem certas coisas que só me serão convenientes com 70 anos, com 39 não dá. Tem certas coisas que somente são convenientes com 18, com 50 não é. Tudo você pode, mas nem tudo é conveniente. Tudo você pode, mas se por um acaso você perceber que se tornou um vício, aí você não pode mais, você está preso. O que é isso? Paixões mundanas. A palavra do Senhor diz: vivamos no presente século de forma sóbria. Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, se eu puder ter, eu terei. Se eu não puder ter, também tem problema nenhum. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Estamos numa fase lá em casa utilizando a seguinte frase: querer não é. Cada vez que eu falo para minha filha, eu tenho que falar 2 vezes para mim. Querer não é. Querer não é. O que você quer tanto, hein? Que te distrai da cruz. O que você quer tanto? Você pode? Então não pode, amigo. Acabou. Acabou. Você pode? Não pode. Acabou. Você pode? Pode. Vai à luta. Contentamento, sobriedade. Pessoas que pedem tantas coisas que Deus nunca falou que ia dar. Ficam 30, 40 anos em orações que Deus nunca falou que ia responder. Vivamos no presente século de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. A justiça é tudo aquilo que me coloca para fazer a vontade do Senhor. Deus quer que você ame? Sim ou não? E por que esse coração tão duro? Deus quer que você ame, até você ligar o jornal. Aí tu odeia, que é uma beleza. Se Deus quer que você ame, ame. Deus quer que você perdoe? Sim ou não? Perdoe. O Evangelho ensina que nós devemos viver de uma maneira justa. Deus quer que você abra seu armário e finalmente separe aquele monte de roupa que você não usa, que poderia estar sendo usada por alguém, e fica lá se acumulando, aquele cheiro de naftalina, mofo, traça, desgraça, bicho. Sabe o que é isso? Isso denota o estado do teu coração em relação ao próximo. Tenho dito isso aqui e reafirmo: alguém passando fome na rua não é um problema social, é um ser humano.
Alguém que precisa de água na rua não é um problema social, um ser humano, é meu próximo. Sabe aquele teu guarda-roupa? Que você pede a Deus, para Deus te dar condições de ir no esquadrão da moda, e você trocar de roupa, você não aguenta mais tuas roupas? Você só vai ter dinheiro quando você abrir mão daquilo que você acha que é muito importante. Egoísmo. Mulheres, vocês gostam de sapatos. Isso é ótimo. Mas existem mulheres que também gostam de sapatos que não têm sapatos. E o que vocês fazem em relação a elas? Sabe aquele seu sonho de ter um quarto para ser só um closet? Sapateira que chega a gira assim. Computador que mostra até o look combinativo. Se você pode, parabéns. Mas se você não pode, ajude alguém que também não pode igual você. Tantos brinquedos que nossas crianças têm, que não utilizam. Ficam lá fazendo volume dentro das nossas casas. Tantas roupas que nós homens temos, que não vestimos. E nos apegamos emocionalmente a pano, a linho, a seda. Um dia, você vai morrer. E se ao seu lado tiver alguém, pode ser que você ouça Deus falar a quem está do seu lado: vem para cá, pode vir. Você não, vem para cá. Sabe por que você pode vir para cá? Que eu tive fome e você me deu de comer. Não era um problema social, um problema do Estado. Não, eu tive fome, tu me deu uma quentinha. Eu tive sede, tu me comprou uma Aminalba 2 litros. Eu estava nu, você me deu uma calça jeans da Abercrombie. Você me deu uma Levi's. Eu tive enfermo, e você, ao passar no hospital, me viu, passou lá e orou comigo. Eu fui preso. E sabe o que você fez? Você foi lá me ver. Vem logo. Aí você, crente, não, mas e eu? E eu que tenho a confissão de fé? E eu, teólogo? Aí Deus diz, não, peraí. Vocês é o contrário. Já você não dá. Porque quando eu estava com fome, eu era um problema social, era uma coisa que a igreja devia fazer. Quando eu estava com sede, você não me deu água, porque eu achava que eu ia trocar por cachaça. Quando eu estava nu, você não me deu roupa, porque achava que eu não ia valorizar aquele jeans, ou aquela saia, ou aquele sapato, porque era da moda, e eu era mendigo ou mendiga, e você não me deu. Quando eu estive doente, você se colocou na prerrogativa de que você trabalhava de 8 às 18, aí eu fiquei lá jogado no hospital, você não foi me ver. E quando na minha aflição eu fui preso, justo ou injustamente, você não foi lá para ler a Bíblia comigo. Pergunto a você nessa manhã, o que você responde para Deus? Faça um favor à sua vida. Chegue na sua casa, separa aquele monte de tralha que tu se apegou e faz um bem para Jesus. Porque isto acontecerá. Jesus até diz o que vai dizer. A dificuldade do Espírito Santo não é de converter pessoas, não. É de ensinar a igreja que o que está escrito vai acontecer. Vai rolar. Ele te falará isto. E o que você vai responder? O quê? Vai tentar dar carteirada? É formada em Massachusetts? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
Vivamos no presente século de que maneira, igreja? Sensata, ou seja, uma vida sóbria, uma vida também o quê? Que busca fazer a vontade de Deus, e uma vida também o quê? Piedosa. As virtudes da fé que não podem ser negadas: oração, caridade e jejum. Pergunta: essa é a nossa radiografia, esse é o nosso raio-x de uma igreja que pode julgar, talvez, transgêneros, que pode julgar também os presos por corrupção, peculato, colarinho branco, tornozeleira eletrônica. Vejamos se nós somos tão santos a ponto de achar que eles são menos que nós. Vamos lá? Pergunto para você: quem aqui faz jejum pelo menos uma vez? Jejum espiritual, não é por causa de remédio ou exame não. Quem aqui faz jejum pelo menos uma vez por semana, levante a sua mão. Levante bem alto. Pode olhar a igreja, olhem uns para os outros. Esse é o nosso raio-x hoje de manhã. Quem aqui mensalmente exerce a caridade sem CNPJista, ou seja, não é porque é a igreja, não é porque é o condomínio, mas de si, faz e que ninguém sabe? Levante a sua mão. Pode olhar a igreja, olhem uns para os outros. Olhem uns para os outros, olhe para mim não. Esse é o nosso raio-x hoje de manhã. Quantas vezes por dia você se retira de tudo e de todos, pega a sua Bíblia, uma concordância bíblica, um dicionário, seu caderno de estudos e oração, lê um texto, estuda esse texto e medita nesse texto todo dia? Levante a sua mão. Olhem uns para os outros, igreja. Esse é o nosso raio-x hoje de manhã. Pensar transgêneros e crimes do colarinho branco, qualquer um pode fazer. Mas sabe o que o Evangelho diz? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, educando-nos para que, renegadas a nossa impiedade e tudo aquilo que nos ofusca de Cristo, vivamos neste momento da nossa vida de maneira sóbria, de maneira a fazer a vontade de Deus e de maneira que jamais falte no nosso coração a caridade, as esmolas e a oração. Gostou do raio-x? 2019 começou agora. Esse ano nós vamos arrebentar. Esse ano, para variar, nossa realidade será toda alterada. Porque quanto mais Cristo se encarna em nós, mais nós somos educados na graça e nos tornamos melhor. Amém, igreja?